Então vamos começar. Tá, então. Vamos começar com a retinopatia hipertensiva, é uma aula mais curta, tem menos detalhes do que a retinopatia diabética, mas não menos importante, tá? Então, uma breve introdução, né? A hipertensão arterial é o principal fator de risco para doença cardiovascular. E em 2025, há uma projeção de que nós vamos ter 1,56 bilhões de indivíduos com hipertensão arterial sistêmica no mundo, né? E essa hipertensão ela pode levar a alterações patofisiológicas, tanto na retina, conhecida como retinopatia hipertensiva, ou na coroide, conhecida como coroidopatia, ou até no nervo óptico, que caracteriza a neuropatia óptica, né? Também é o principal fator de risco para muitas doenças oculares, né? Como retinopatia diabética, oclusões venosas da retina, macroneurismo arterial, incluindo também DMRI e glaucoma, que parece ter um componente isquêmico nessas doenças que progridem e causam tanto DMRI quanto glaucoma. Então, a gente tem uma doença que afeta, que leva a ter piora dos quadros de retinopatia diabética e também ter outras doenças, tanto cardiovasculares quanto oculares também. Os principais fatores de risco, então, da retinopatia hipertensiva. 90% dos casos são em pacientes com hipertensão arterial sistêmica, ou seja, é causado principalmente por hipertensão arterial sistêmica, né? Mas daí vocês podem ter dúvida, mas a retinopatia hipertensiva não é por causa de hipertensão arterial sistêmica? Sim, ela é causada por uma elevação da pressão arterial, mas não necessariamente por hipertensão arterial sistêmica. Às vezes a pessoa tem uma alteração parenquimatosa no rim, que causa uma elevação da pressão, feocromocitoma, que também altera a pressão arterial sem a pessoa ter hipertensão, né? Doenças da tireoide, como hiperparatireoidismo, e doenças na gravidez, como eclâmpsia e pré-eclâmpsia, né? A raça negra também é um fator de risco, a idade acima de 60 anos é outro fator de risco para ter retinopatia hipertensiva, e, claro, a hipertensão, a PA não controlada, né? Bom, a retinopatia hipertensiva ela tem estágios, né? E são 4 estágios: fase vasoconstritiva, fase esclerótica, fase exudativa e a hipertensão maligna, tá? Então, o importante é vocês saberem que essas fases elas não ocorrem em sequência como está aqui, conforme a gente aprende. Não é sempre assim. Pode ser que o paciente já apresente uma fase exudativa de início, né? Devido a uma pressão muito alta ou uma hipertensão, um quadro de hipertensão maligna, já um quadro fundoscópico de hipertensão maligna já no início do quadro, sem ter passado por essas outras 3 fases, né? Então, isso é muito importante. Então, aqui, nessa imagem, eu quis demonstrar um pouco da fase vasoconstritiva. Essa fase é uma fase mais avançada, mas eu quero que vocês observem somente onde estão as setas, né? Porque essa fase é uma fase de vasoespasmo, em que aumenta o tônus vasomotor e ocorre um estreitamento da arteríola, tá? Então, esse estreitamento pode ser focal, como eu estou indicando aqui nas setas. Se vocês observarem bem, isso aqui é um ramo da artéria, né, nessa seta superior, e ele vem aqui assim, ele já tem um estreitamento focal, ó. Aí ela vem, ela ainda está no seu diâmetro um pouco maior, e aqui ela afina de novo, tá? Então, esse aqui é um estreitamento focal, tá? Estreitamento focal na fase vasoconstritiva. Nesse fundo de olho, a gente tem vários outros achados que depois eu vou mostrar mais para vocês. Aí, a gente tem a fase esclerótica, tá? Aqui, eu deixei essa foto para vocês verem como que é um fundo de olho normal. Como que é a vascularização, né? Veia, artéria, né? Vocês estão conseguindo ver o mouse aí passando por cima do... Sim. Dá para enxergar, beleza. Então, aqui, veia, artéria. A relação entre elas, normalmente, é de 2:3, o calibre, né? A gente até descreve isso no mapeamento de fundo de olho. A gente descreve relação artério-venosa 2:3. Quer dizer que a veia
em relação à artéria é 2:3. Então, na fase esclerótica, a gente tem um espessamento da camada íntima das artérias, das arteríolas retinianas, com hiperplasia da média, ou seja, hiperplasia da camada muscular lisa, né? E, consequentemente, vai ter uma degeneração hialina, né? Vai ter depósitos hialinos entre essas camadas e vai causar um estreitamento do lúmen da artéria e você vai conseguir ver uma opacificação da parede arteriolar, né? E isso vai caracterizar, então, umas artérias em fio de cobre ou fio de prata, né? E com o espessamento dessas artérias, vocês veem que aqui ela tem cruzamento. A artéria cruza por cima da veia. Como a artéria está mais espessada, ela vai comprimir a veia, né? E vai causar, ela vai comprimir a veia pela alteração estrutural da própria artéria, né? Então, aqui eu quero que vocês vejam aqui no meio o exemplo que tem um vaso, uma veia e uma arteríola, né? E aqui é o lúmen da arteríola, tá? Esse aqui é uma veia, um cruzamento arteriovenoso em que o lúmen da arteríola está bem reduzido, né? Olha o lúmen aqui dessa arteríola e o lúmen dessa arteríola aqui, então está bem espessada. E esse espessamento vai fazer com que a artéria em cima da veia comprima, né? Então, na mesma foto anterior, a gente já consegue ver que tem uns sinais de compressão de veia. Ó. Aqui a gente tem a arteríola em fio de prata, você vê que o reflexo em cima da artéria ele é diferente do que era normal antes, né? Que era bem vermelhinho normal. Aqui já é uma fase mais avançada. Se fosse fio de cobre, o reflexo seria um pouquinho amarronzado, né? E aqui, assim, a gente tem um cruzamento que a gente chama cruzamento arteriovenoso patológico, né? Depois eu vou mostrar para vocês os sinais que tem desses cruzamentos. Tem uns 3 ou 4 sinais que a gente detecta um cruzamento arteriovenoso patológico, tá? Então, aqui a gente vê que a artéria está comprimindo a veia, né? E isso é um risco muito grande para oclusões venosas, porque o sangue vem da veia, ele vem por aqui em direção ao nervo óptico. E se você tem uma obstrução aqui, uma artéria espessada obstruindo aqui, esse ramo vai ficar ocluído. E aí a gente tem uma oclusão venosa, que pode causar inúmeros danos à visão, como piora da visão, edema macular, hemorragias e tal. Tá? Aqui, então, como eu falei para vocês, temos os sinais de cruzamentos arteriovenosos patológicos. Tá? Na foto da esquerda, a gente tem um sinal chamado sinal de Salus. O que é o sinal de Salus? É quando a artéria, já com esse defeito por espessamento da parede, ele comprime a veia e a veia faz um S. Opa! A veia faz um S. S, vocês podem gravar como sendo S de Salus, né? Então, esse é o sinal. A veia deformando e formando um S, tá? Aqui, a gente tem outro sinal na seta azul, que é o sinal de Gunn. Tá? Esse sinal aqui, a gente vê que a veia vem. Quando a artéria espessada cruza a artéria, a veia some. Você não consegue mais ver ela desaparece. E depois ela ressurge de novo. Esse é o sinal de Gunn. Tá? E aqui a gente tem tanto o sinal de Salus quanto de Gunn, né? E temos o sinal de Bonnet aqui. O sinal de Bonnet é o quê? No cruzamento artério-venoso, a gente tem, quando o sangue vem da veia em direção ao nervo, ele para, ele sofre é como se fosse um represamento, né? E a veia fica engurgitada. Então, essa veia aqui está engurgitada, né? Se você comparar com essa daqui, essa aqui está mais engurgitada. Por quê? Porque aqui tem um cruzamento arteriovenoso patológico com compressão da veia e aqui o retorno venoso fica prejudicado. A outra fase que a gente tem, que é a fase exudativa, a gente tem acontece um problema que é a ruptura da barreira hematorretiniana interna, né? Essa barreira hematorretiniana interna nada mais são que junções celulares, tá? Que a gente chama de tight junctions, e essas junções celulares que não permitem que o conteúdo do plasma ele seja vazado para dentro da retina.
E quando a gente tem um quadro de hipertensão arterial com lesão das arteríolas, a gente tem a ruptura dessa barreira hematorretiniana com necrose da camada muscular lisa e das células endoteliais, né? E aí ocorre a exsudação, tanto de sangue como de lipídios, né? E aí você tem esse padrão de aspecto de fundo do olho com exudatos algodonosos, que parecem chumaços de algodão, né? Em todos os quadrantes, hemorragias em chama de vela, ó, parece como se fosse uma chama de vela, né? Por quê? Porque elas estão mais na superfície da retina, na parte da camada de fibras nervosas. Então, você tem esse padrão de chama de vela, tá? Além de exudato lipídico, ó. Veja que tem uns pontinhos brancos aqui na região da mácula, e esses pontinhos aqui, eles são os exudatos, é extravasamento de lipídios, né? E a isquemia da camada de fibras nervosas é visualizada através dos exudatos algodonosos. Isso aqui é infarto da camada de fibras nervosas, né? Aqui, então, já tem um episódio muito mais grave, né? Em que, além do quadro de exudação, de alterações de reflexo arterial e cruzamentos arteriovenosos patológicos, a gente tem edema de disco óptico, né? Isso aqui é gravíssimo. Esse paciente aqui, ele não só tem pressão alta, como ele está com a pressão muito alta no momento que você está examinando ele. Então, isso aqui praticamente é uma urgência clínica, né? Você tem que mandar o paciente para o PA e baixar essa pressão, né? Porque provavelmente para ter um quadro assim, a pressão está mais de 22, 23, né? A sistólica. Então, a gente tem uma classificação. A gente tem várias classificações para retinopatia hipertensiva, tá? Mas a mais utilizada é de Case-Wagner-Baker, tá? Então, a gente tem no grau 1, estreitamento arteriolar difuso, né? No grau 2, a gente tem alteração importante do reflexo dorsal arteriolar, né? Que é as arteríolas em fio de cobre ou arteríolas em fio de prata, associado, então, aos cruzamentos arteriovenosos patológicos e também pode ter estreitamentos focais, né? Então, os cruzamentos, que nem eu falei para vocês, a gente identifica por aqueles sinais, né? Sinal de Salus, GAN ou Bonnet. O grau 3, então, a gente já tem, além das alterações de reflexo dorsal, a gente tem presença de exudatos duros, hemorragias ou manchas algodonosas. E no grau 4, a gente tem todas as alterações acima e o edema de disco óptico, né? E tem uma outra classificação também que foi feita por Wang, que ele juntou o grau 1 e o grau 2, então só ficou, o grau 1 seria estreitamento arteriolar difuso junto com esses outros alterações do grau 2, e o 3 e o 4 manteriam o mesmo. Então, ele só reduziu um grau de retinopatia, ele manteve os outros dois. Aqui, então, para vocês entenderem como que é o tratamento. Esse é um quadro de retinopatia hipertensiva grau 4, né, em que tem edema de disco óptico. A gente vê que o disco perdeu os seus parâmetros, a gente não vê os limites dele, né? Temos hemorragias, temos exudatos algodonosos, né? Hemorragias aqui. Temos talvez um pouquinho de exudatos duros, mas muito poucos, tá? Então, esse é um quadro grave, né? E veja que depois de 3 meses de controle de hipertensão, praticamente sumiu tudo. Ele ficou normal, né? Isso só com o controle da pressão. Então, a retinopatia hipertensiva não exige um tratamento na retina. Ela exige que a pressão arterial seja controlada, tá? Aqui, eu não sei se vai dar para ver bem, mas é uma foto um pouquinho menor. É outro quadro de uma paciente que também teve retinopatia hipertensiva. Aqui parece também um grau 4, porque o disco aqui no bordo nasal dele está um pouquinho borrado, tá? Então, ela também tratou, e veja aqui, depois de 3 meses, o resultado que ela teve. As hemorragias, os exudatos, praticamente não se vê mais nada, tá? Aqui, então, um quadro de hipertensão maligna, né? Olha só o disco, não dá nem para ver nada dele, nem os bordos, não dá para ter noção de nada. Esse aqui pior ainda, tá?
E isso aqui é 3 meses depois. Só que esse olho aqui, veja que ele ficou com uma sequela, uma neuropatia. Ó, o disco está mais pálido do que o normal. Tá? Então, isso é outro problema da retinopatia hipertensiva ou da pressão arterial muito alta. Né? Ele danifica o nervo e isso aqui é irreversível. Tá? Isso aqui provavelmente ele tem uma baixa de visão aqui, como sequela de uma neuropatia óptica. Então, qual que é a importância do diagnóstico? Então, a retinopatia hipertensiva ela já é uma lesão de órgão-alvo. Tá? Você já tem uma lesão de órgão-alvo. Então, você tem que otimizar o seu tratamento da hipertensão, ou seja, a pressão que você estipularia para um paciente como sendo boa 13/8 com o tratamento, quando ele tem retinopatia hipertensiva, você tem que diminuir mais ainda a pressão. Tá? O sinal de estreitamento arteriolar ele pode preceder a hipertensão arterial sistêmica, ou seja, quando o paciente vem no consultório para mim e eu vejo o fundo de olho e vejo alterações de estreitamento arteriolar focal ou difuso, e eu descrevo isso no mapeamento de retina, e eu pergunto para o paciente se ele tem pressão, ele fala para mim que não, e ele realmente não tem pressão, pressão alta, esse paciente ele tem que ser acompanhado de perto, porque a probabilidade dele desenvolver pressão alta é muito grande. Tá? Ele provavelmente vai desenvolver hipertensão arterial sistêmica. Então, esse sinal aqui de estreitamento arteriolar, ele pode preceder um quadro de hipertensão arterial sistêmica. A retinopatia hipertensiva ela também está relacionada ao aumento de risco de mortalidade por doenças cardiovasculares, AVC e doença coronariana. Então, é extremamente importante o acompanhamento desses pacientes, tá? Principalmente com avaliação oftalmológica, porque esses pacientes têm maior risco de mortalidade por esses tipos de doenças cardiovasculares, AVC e coronariana. Tá? Quando o paciente tem retinopatia hipertensiva moderada, ele tem um maior risco de AVC, de acidente vascular encefálico e também de insuficiência cardíaca isquêmica. Tá? Então, isso é um outro dado muito importante, isso aí já é comprovado em vários estudos. Tá? Então, tem que ter uma avaliação de fundo de olho, esses pacientes hipertensos, porque eles têm maior risco a várias outras patologias. Querem continuar já direto ou querem tirar algumas dúvidas? Acho que podia tocar direto, Marcelo. Beleza. Então, vamos lá. Bom, então de retinopatia hipertensiva é isso. Não tem muita coisa, tá? É um quadro mais simples. O tratamento oftalmológico praticamente não tem. O tratamento da pressão, da hipertensão arterial sistêmica ou da causa base, né? Se for pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou outro mecanismo que eleva a pressão arterial. Então, agora vamos falar sobre retinopatia diabética, que não deixa de ser uma das causas mais importantes de cegueira no mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Tá? Então, eu trouxe esse mapa para vocês observarem os detalhes aqui. Né? Então, hoje no mundo, nós somos temos 387 milhões de pacientes diabéticos, tá? E a estimativa é que em 2035 esse número chegue a 592 milhões. Tá? A maioria dos pacientes diabéticos eles estão localizados em países subdesenvolvidos. Tá? A gente pode ver aqui a América do Sul, África Central, África Subsaariana, né? Todos esses locais aqui, uma parte da Ásia aqui também, são lugares com menos desenvolvimento, onde tem mais pacientes diabéticos. Tá? E o dado mais importante que eu queria mostrar para vocês é que desses todos 387 milhões de pacientes, 46% não são diagnosticados. Então, a gente não sabe que eles têm, tá? Então, isso é um dado tem muita gente que tem diabetes e não sabe, tá? Então, isso é muito importante porque eles podem desenvolver rapidamente retinopatia diabética. Aqui é um outro gráfico que eu quis colocar para mostrar para vocês a projeção que eles estão fazendo de 2017 para 2045. Então, a gente vai ter um aumento de prevalência aqui na América do Sul de 62% nos casos de diabetes. E tem aqui
aqui na África, por exemplo, o aumento de 156%. É muita coisa, né? E tem outros locais aqui também, aqui ó, nessa região do norte da África, aqui também 110%. Né? Então é muito importante essa projeção, porque vão ser muitos pacientes diabéticos e a gente tem que fazer um planejamento para screening de retinopatia diabética e de neuropatias e outros quadros em que a diabetes envolve, que acomete outros órgãos. Aqui, então, a prevalência de diabetes em 2045 será de 10% na América do Sul, tá? Toda a América do Sul, né? E era isso que eu queria mostrar desse mapa. Então, a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira entre pacientes de 20 a 60 anos. Então, a gente vê aqui que são pacientes que estão em atividade, que estão em ritmo de trabalho, são pacientes ativos, né? Então, isso é gravíssimo para a economia do país, lesa muito com gastos públicos, né? A retinopatia diabética. Então, é muito importante que a gente detecte precocemente, tá? No Brasil, então, aproximadamente 6 milhões de pacientes apresentam retinopatia diabética, tá? E diretamente está relacionado, a retinopatia diabética está diretamente relacionada com o tempo de duração do diabetes e com o controle metabólico. Ou seja, quanto maior tempo de doença o paciente tem, maior a chance dele desenvolver retinopatia diabética. E quanto pior o controle metabólico, maior a chance dele desenvolver também a retinopatia diabética. Então, a retinopatia diabética no diabetes tipo 1, geralmente não ocorre nos primeiros 3 a 5 anos após o diagnóstico. Então, diabetes tipo 1 é aquele paciente que normalmente é criança ou adolescente, que ele tem muito sintoma, né? Ele tem sintomas e ele acaba sendo diagnosticado mais precocemente. Então, nos primeiros 3 a 5 anos após o diagnóstico, ele não vai ter retinopatia diabética, é muito difícil. Geralmente ocorre após a puberdade. Por quê? Principalmente porque acredita-se que seja por uma carga hormonal. Então, a puberdade é um fator de risco para desenvolver retinopatia diabética. E esse aqui é um dado muito importante. Ao fim de 15 anos, 97% dos pacientes que têm diabetes tipo 1, eles vão desenvolver retinopatia diabética. Então, se o paciente descobre diabetes tipo 1 e 15 anos depois, é praticamente 100% de certeza que ele vai ter algum grau de retinopatia diabética. Isso é muito grave. Né? Isso tem que ser muito bem... esse paciente tem que ser muito bem seguido, muito bem tratado, porque é uma chance muito grande de ele ficar cego ao longo da vida. No diabetes tipo 2, então, a retinopatia ela pode já estar presente no momento do diagnóstico. Então, eu descobri que tenho diabetes, eu já posso ter a retinopatia diabética. Por quê? Porque os pacientes eles não são muito sintomáticos, então demora para acontecer o diagnóstico. Às vezes eles vão descobrir com 5 anos que eles já tinha diabetes, só que não sabe, né? E aí acaba descobrindo e esse tempo que a glicemia ficou alterada, ele já desenvolve a retinopatia diabética. E ao final de 15 anos, 50 a 70% dos doentes apresentarão algum grau de retinopatia diabética. Veja que na diabetes tipo 1, 97% vão apresentar retinopatia em 15 anos. E no diabetes tipo 2, um pouco menos, mas não deixa de ser também um valor muito elevado. Então, qual que é a fisiopatologia da retinopatia diabética? Então, a retinopatia diabética é uma vasculopatia isquêmica. Ela é mediada por fatores angiogênicos. Vocês vão ouvir falar muito de VEGF, anti-VEGF, tudo isso são fatores angiogênicos, né? E que provocam, então, um aumento da permeabilidade vascular e consequente neovascularização por isquemia, tá? Então, quais são as lesões anatômicas básicas? Primeiro, a gente tem o espessamento da membrana basal do capilar.
depois uma oclusão capilar, perda de pericitos, formação de microaneurismas, acelularidade capilar e, consequentemente a tudo isso, a quebra de barreira hematorretiniana interna, que é as junções das células endoteliais dos capilares, e a hematorretiniana externa, que é a nível de epitélio pigmentar. O epitélio pigmentar é uma barreira hematorretiniana externa, tá? E devido à oclusão capilar, a diminuição de perfusão no tecido retiniano, ocorre a neovascularização. Então, aqui tem um desenho esquemático de como que ocorre, tá? Então, esse aqui é um capilar normal. Aqui a gente já tem um espessamento da membrana basal do capilar. E o que vai acontecer? Ele vai ocluir, né? Espessou a membrana basal, diminui o lumen e ele oclui. E aí a gente tem a formação dos exudatos algodonosos, que são infartos, né, da camada de fibras nervosas, e a não perfusão. Ou seja, aqui a gente vê na angiografia uma imagem pequena, mas a gente tem extensas áreas de não perfusão. São áreas escuras, né, que a gente chama hipofluorescentes. Por quê? Porque o capilar não consegue receber mais sangue, está ocluído, né? E aí, aqui, na verdade, é representado pelo contraste. O contraste não chega aqui na região da retina, e aí você não tem uma perfusão aqui e o tecido fica isquêmico, tá? Aqui tem outro exemplo, só que aqui é através da perda de pericitos, tá? Que são as células que revestem os capilares. Então, aqui a gente tem a perda do pericito, a fragilidade da parede do capilar, aí você tem uma dilatação, que é a formação do microaneurisma, né? E o extravasamento de exudatos ou hemácias, que daí vão formar as hemorragias ou microhemorragias, e os exudatos vão formar os exudatos duros, tá? Então, esse é o desenho esquemático de como acontece a lesão capilar. Então, quais os fatores de risco para a retinopatia diabética? Os dois principais, como eu falei, duração do diabetes. Quanto mais tempo o paciente tem diabetes, mais chance ele tem de desenvolver retinopatia diabética. Mau controle glicêmico, hiperglicemia, esse é outro fator principal, né? A gente recebe paciente aí, doutora, minha glicemia tá controlada. Aí você vai pedir o exame dele, a hemoglobina glicada tá 10, 12, né? Então, esses pacientes aí já têm retinopatia diabética bem avançada, né? Então, o mau controle da diabetes leva a retinopatia diabética. Hipertensão arterial sistêmica, então, por quê? Porque você tem dois mecanismos de lesão vascular, né? O mecanismo da hipertensão arterial sistêmica e o mecanismo da retinopatia diabética. Então, isso acelera muito o processo da retinopatia, tá? Puberdade e gravidez por alterações hormonais, né? Vocês vão ver que as grávidas, elas têm que fazer exames oftalmológicos de 3 em 3 meses, tá? Porque pode desenvolver retinopatia diabética e a evolução é muito mais rápida. É questão de um mês para outro, ela já passa de fase leve para moderada, para grave, e muitas vezes tem que tratar, né? E a dislipidemia, né? Então, o que acontece normalmente? O paciente tem esses distúrbios metabólicos, né? Hipertensão, dislipidemia e diabetes. Então, tudo tem que ser controlado para que você tenha uma boa resposta e não desenvolva retinopatia diabética. Aí a gente tem a classificação, que é não proliferativa e a proliferativa, tá? Então, aqui, na retinopatia não proliferativa, a gente tem 4 formas. A forma leve, então, a forma leve é quando a gente encontra pelo menos um microaneurisma no fundo do olho. Bateu o exame do fundo do olho e viu um microaneurisma, você já tem retinopatia leve, tá? Você pode ter também algumas hemorragias, alguns exudatos, mas em quantidade menor do que na fase moderada. Aí a retinopatia moderada, a gente já tem microaneurismas e microhemorragias, eles já estão espalhados nos 4 quadrantes do fundo do olho. Então a gente divide o fundo do olho em 4 quadrantes e vê se tem hemorragias nos 4 quadrantes, a gente já considera como sendo moderada, né? Desde que sejam hemorragias moderadas, não muito grandes, né?
ou se for hemorragias severas, em 3 quadrantes, tá? Pode ter também dilatação venosa, né? Leve, geralmente em 1 quadrante, ou irmas, que a gente chama, que são anormalidades microvasculares intrarretinianas, né? Isso pode ter também irmas leves em 1 quadrante, tá? Na forma grave, então, a gente já tem microhemorragias e microaneurismas mais graves, maiores, mais extensos, nos 4 quadrantes, né? Então tem que ser maior do que na forma moderada. O bleeding venoso, a dilatação da veia tem que ser em 2 quadrantes ou mais, né? E a presença de irmas tem que ser irmas moderados a severos em pelo menos 1 quadrante, tá? E a forma muito grave, você tem que ter 2 ou mais achados da forma grave. Ou seja, se tiver microhemorragias e microaneurismas nos 4 quadrantes, você tem que também ter dilatação venosa ou presença de irmas. Então, tem que ter 2 desses para se enquadrar num quadro muito grave. Aqui, então, no microaneurisma, eu peguei uma foto de uma imagem de uma angiografia, por quê? Porque o microaneurisma ele não é identificado na fundoscopia ou numa retinografia, tá? Ele é indistinguível de uma hemorragia. Então, como que a gente consegue distinguir na angiografia? Por quê? Porque quando a gente injeta o contraste entra pela artéria, né? E o microaneurisma ele é uma dilatação do capilar arterial. Então, na junção arterial ali, né? Então, ele já enche na fase arterial, enquanto o contraste está entrando na artéria, ele já enche, ele já fica uns pontinhos brilhosos, ó. Você veja que está cheio aqui, tá? Então, aqui a gente vê que só tem microaneurismas. Então, esse paciente tem uma retinopatia diabética leve, tá? Aqui a gente já vê hemorragias, né? Tem microaneurismas aqui? Tem. Só que na angiografia a gente consegue ver melhor. Provavelmente esses pontinhos mais pequenininhos são, mas eu não teno certeza se são microhemorragias ou microaneurismas. A anjo que vai confirmar isso daqui. Então aqui já é uma forma mais moderada. Por quê? Porque a gente tem hemorragias, ó, a gente vê uma hemorragia maior, outra hemorragia maior, outra aqui, né? A gente vê exudatos duros aqui, próximos do centro da visão. Isso caracteriza praticamente um edema macular. Então, esse paciente já tem uma baixa de visão por causa da retinopatia diabética. Coisa que na forma leve, a visão é normal, ele não vai ter deficiência visual. E ele nem percebe. Aqui ele já tem, aqui ele já começa a ter dificuldade. Por quê? Porque essa exudação próximo do centro visual, ele vai trazer um dano a retina e aí ele não vai enxergar, tá? Então aqui já tem perda visual. E aí a gente vê bastante microhemorragias nos 4 quadrantes, a gente divide o fundo do olho em 4 quadrantes, a gente divide aqui no centro da fóvea, aqui, passa aqui, e aí a gente vê se tem do lado de cá, daqui, aqui, e aqui, né? Se tem nos 4 quadrantes, associado a algumas hemorragias maiores, já é uma retinopatia moderada, né? Aqui eu não vejo dilatação venosa evidente, tá? Então, não vejo isso nesse fundo do olho. Aqui, a gente parece que já tem uma forma moderada para grave, né? Com hemorragias aqui também nos 4 quadrantes um pouco maiores, né? Esparsas. Esse daqui você vê que não necessariamente na forma grave precisa ter edema macular. Aqui praticamente não tem, né? Ele pode ter as fases mais avançadas sem ter edema macular, né? Então, aqui a gente vê uma retinopatia já mais moderada para grave. Aqui eu peguei essa foto só para mostrar para vocês a dilatação venosa, tá? Ó, aqui é uma veia, ela devia ter o mesmo calibre dessa veia que está aqui em cima, mas ela não tem, ó, ela está mais dilatada. Ó. Você pode observar que parece uma salsicha, né? Então, isso é conhecido como venous beading. E a retinopatia diabética proliferativa, então, que é a forma mais grave da doença. O que a gente vai encontrar no fundo do olho? A gente vai encontrar neovasos de disco, neovasos retinianos, pode evoluir com hemorragia vítrea ou hemorragia pré-retiniana, né? E uma proliferação de tecido fibroso, tá? O risco de perda visual aqui é muito alto e a perda visual irreversível, é muito difícil de reverter,
né? Então, normalmente, quando tem hemorragia vítrea, descolamento tracional da retina, esses casos são mais graves. Aqui, então, para vocês verem, tá vendo aqui? Aqui a gente tem a vascularização normal da retina, aqui normal, e olha esse emaranhado de vasos aqui, ó. Isso aqui tudo é neovascularização, tá? Isso chama neovascularização, são vasos novos. Por quê? Porque lembro que eu mostrei lá que o capilar fica obliterado, não chega sangue no tecido retiniano, ele fica isquêmico, e o olho começa a produzir fatores angiogênicos, ou seja, fatores que vão aumentar a vascularização do olho. Então começa a criar vasos novos. Só que essa criação é uma criação desordenada. Ou seja, esses vasos, eles não têm a mesma parede dos vasos normais. Então, qualquer movimento ocular, qualquer alteração de movimento ocular pode romper um vaso desse e causar um sangramento pré-retiniano enorme aqui na região macular, né? E esse está só um pré-retiniano, mas pode ocorrer para a cavidade vítrea também. E aí você tem uma hemorragia vítrea. Tá? Então, esse aqui é um quadro gravíssimo. Esse paciente aqui, provavelmente, ele vai evoluir com uma perda visual. Não tem como, é muito difícil reverter isso aqui. Tá? Aqui, então, mostrando uma angiografia de um paciente, não é desse paciente, não é desse olho aqui, é outro olho. Tá? Então, aqui é uma angiografia de um paciente com retinopatia proliferativa. Tá? Aqui, quando injeta o contraste, essa rede capilar de neovascularização, ela não consegue segurar o contraste dentro do vaso. Então, o contraste vaza. Ele vaza para dentro do vítreo, tá? Então, é isso que acontece. É um vazamento do contraste. Quando você vê isso, injeta o contraste e vê isso aqui é neovascularização. Então, aí você já caracteriza como sendo um quadro de proliferativa, tá? Esse fundo de olho já é um olho fotocoagulado. Aqui, esses pontinhos aqui, que a gente vê tudo marcas de fotocoagulação a laser. Então, ele já fez o que a gente chama de panfotocoagulação, fotocoagulou toda a retina, só deixou o centro da visão sem laser, claro, porque senão você lesa a parte central da visão e ele não enxerga, tá? Aqui é outro quadro de retinopatia proliferativa, numa angiografia. Eu quero que vocês observem aqui, então, aqui a presença de neovascularização. Quando injetou o contraste extravasou aqui, ele veio para a cavidade vítrea, né, porque os neovasos, eles não têm uma parede que contenha o conteúdo intravascular. Aqui, vocês conseguem ver nessa região aqui que a gente tem um brilho mais branco aqui, um pano de fundo mais branco que a gente chama, né? E aqui mais escuro, ó. Por quê? Porque aqui, nessa região aqui, o contraste conseguiu chegar. Então, essa é uma área perfundida. Aqui não, aqui tá tudo preto, ó. O contraste não chegou aqui. Então, isso aqui tudo área isquêmica, tá? Então, essa área isquêmica vai fazer com que o olho ele produza fatores angiogênicos que vão formar essa neovascularização aqui, né? E aí, para tentar suprir essas regiões isquêmicas, mas não é um processo que vai funcionar. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que queimar com laser essas áreas isquêmicas para que essa área não produza mais os fatores angiogênicos. Aqui, então, essa foto ficou bem boa. Isso aqui é uma foto intraoperatória, tá? O paciente que foi feito uma vitrectomia para uma retinopatia proliferativa. Vocês conseguem ver o nervo, os vasos aqui da retina, né? E uma retina toda panfotocoagulada que a gente chama. Todos esses pontos brancos são marcas de laser. Então, todas aquelas áreas isquêmicas que ele possivelmente tinha aqui foram eliminadas. Então, a produção de angiogênicos aqui já fica diminuída e aí provavelmente ele não tem um quadro mais avançado da doença, né? Ele não progride para descolamento de retina ou outros problemas, né? E então, como que a retinopatia diabética ela afeta a visão? Primeiramente, uma das causas mais comuns é edema macular diabético. Outra causa é hemorragia vítrea ou descolamento de retina tracional ou misto, tá?
Aqui, então, para vocês entenderem o que é um edema macular diabético. Essa é uma retina normal, um corte tomográfico, uma tomografia que a gente chama OCT, né? Tomografia de coerência óptica, tá? E aqui um fundo de olho normal, retina, você vê o nervo, os vasos, a região foveal, né? Com brilho normal, tudo, o aspecto normal. Aqui no corte também a gente vê uma depressão foveal preservada, né? E todas as camadas retinianas normais. Aqui já é um paciente com edema macular diabético, né? A gente vê exudatos aqui na região central, né? E esses exudatos provavelmente eles estão causando esse edema. Ó. Veja que não tem depressão foveal, né? A depressão foveal foi alterada, invertida, né? Ela virou ficou muito elevada. A formação de cistos, por quê? Porque os capilares estão lesionados, a parede do capilar está lesionada. Lembra lá que eu mostrei que perdeu os pericitos, né? E esses pericitos é uma parte importante da parede capilar. E aí você tem a formação de microaneurisma, só que o microaneurisma ele não tem a proteção ali a revestimento do pericito para impedir o extravasamento de plasma. E aí você tem o extravasamento de plasma, de exudatos para dentro da retina. E aí começa a formar essas cavitações cistoides aqui, né, dentro da retina, e isso é muito prejudicial. Esse paciente aqui enxerga bem menos do que esse, com certeza. Então, quais são os tratamentos que a gente tem para o edema macular diabético? A gente tem a fotocoagulação a laser, que pode ser focal ou grid, né? A terapia com antiangiogênicos, os conhecidos anti-VEGFs, né? Aplicados intravítreo, e também terapia com corticoide intravítreo, tá? Todos esses. Aqui, então, eu peguei uma foto de como que é o tratamento de fotocoagulação. A gente tem 3 padrões, tá? Uma fotocoagulação focal, aqui a gente vê esses pontinhos brancos aqui, que eles se representaram como sendo as marquinhas do laser. A fotocoagulação focal, ela serve para você queimar um microaneurisma em específico, tá? Você acha o microaneurisma que está tendo vazamento através da angiografia e você vai lá com laser e queima 1, 2, 3 ou 4, quantos tiverem, tá? Então, esse é a fotocoagulação focal. Aqui é quando a gente tem edema macular e a gente não acha o microaneurisma. Então, a gente tem um edema difuso, que a gente chama, né? E aí a gente atira como se fosse assim, atira para tudo que é lado, né? Faz um grid aqui na mácula, tá? Claro, preservando a região central, tá bom? Então, a gente vai e faz um grid aqui e aqui. Para quê? Para tentar estimular o epitélio pigmentar a reabsorver aquele líquido que está dentro da retina, tá? Isso era muito utilizado, hoje em dia a gente não utiliza mais. Raramente utiliza, na verdade. Aqui um padrão de panfotocoagulação em que a gente faz marcas de laser 360 graus em toda a retina, preservando somente a região central, tá? Aqui, então, para mostrar para vocês o tratamento com antiangiogênicos, tá? Temos o Eylea, Lucentis, Avastin, e também corticoide de liberação lenta, tá? Então, a gente faz mais ou menos a 3,5, 4 milímetros da região limbar, a gente faz a aplicação da medicação, geralmente os anti-VEGF 0,05 ml, e o corticoide, o Zurdex, ele é um dispositivo que a gente aplica dentro do olho e ele fica lá dentro, é tipo um palitinho, e ele vai liberando o corticoide aos poucos. Então, ele fica lá 1 mês, 2 meses, liberando o corticoide, tá? Então, é uma medicação muito boa, tem as suas contraindicações e em seus efeitos colaterais de aumento de pressão intraocular, formação de catarata, mas é uma medicação muito boa e funciona muito bem. Aqui, então, um quadro mais grave, né? A gente vê hemorragia pré-retiniana, né? Aqui, aquele tecido fibrótico que eu falei, né? Por quê? Por os neovasos, a vascularização, ela vai saindo da retina e indo em direção ao vítreo. E ela vai formando tipo um esqueleto, assim. Ela vai pegando o vítreo, vai aderindo e vai formando um esqueleto com a parte posterior da hialoide,
e ela vai começando a puxar, ela vai contrair e vai puxando a retina. A gente vê ó, a retina puxada aqui, ó, descolando, né? Então ela vai levantando a retina. Esse é um quadro de retinopatia proliferativa com descolamento tracional da retina. Muitas vezes a retina traciona essas proliferações fibrovasculares, elas tracionam tanto a retina que chega a rasgar a retina. Aí a gente tem um descolamento tracional, um descolamento misto, tanto descolamento regmatogênico quanto descolamento tracional. Esse é o misto, tá? Aí esse paciente tem que ser submetido à vitrectomia. Aí você faz a vitrectomia, retira todas essas traves aqui, é bem complicado, é difícil, o resultado nem sempre é bom, tá? A maioria das vezes o resultado é bem, bem ruim, tá? Mas é o que pode deixar esse paciente enxergando alguma coisa, né? Porque provavelmente isso aqui vai piorar. E aí ele vai cegar totalmente, vai ficar na escuridão, não vai enxergar nada. Então, aqui eu coloquei para vocês que eu acho que é o mais importante para o pessoal que está graduando é saber quando fazer o exame oftalmológico, tá? Isso é o mais importante. Se vocês tirarem da aula de hoje só isso daqui, é o que importa, tá? Então, o paciente que tem diabetes tipo 1, se ele descobriu a diabetes antes da puberdade, tem que fazer o exame quando ele chegar na puberdade. Por quê? Porque antes da puberdade ele não vai ter retinopatia. Não adianta, é praticamente raro, a não ser que os níveis glicêmicos dele sejam muito altos, tá? Daí sim, aí a gente pede exame, mas se não, faz 3 a 5 anos depois ou na puberdade, tá? Se ele descobre a diabetes depois da puberdade, aí ele vai fazer o exame 5 anos após o diagnóstico, tá? Lembra que eu falei, né, que o paciente com diabetes tipo 1, ele normalmente descobre o diabetes precocemente. Ele tem sintomas, ele vai procurar um médico e vai descobrir o diabetes muito rápido. Coisa que não acontece com o paciente diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele é um paciente que provavelmente ele vai lá, tá lá com a glicemia 150, 160, mas não tem sintoma nenhum, nunca faz exame, nem sabe que tem, né? E só que passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, e ele tá com essa glicemia alta. Aí, quando ele descobre, ele ficou já 4, 5 anos com a glicemia alta. E aí ele já pode ele já pode ter retinopatia diabética. Então, o paciente diabetes tipo 2 descobriu o diabetes, tem que fazer o exame, já imediatamente. Na grávida, é já um quadro que a gente tem que tomar mais cuidado. A gente tem que fazer o exame a cada 3 meses, tá? A grávida, ela evolui muito rápido e se não for acompanhada, ela pode perder a visão durante a gravidez, tá? Então, tem que tomar cuidado e fazer a cada 3 meses. E era isso aí.